Muito bem, querido irmão, querida irmã, amigo, amiga. Eu sou o pastor Douglas Schlindvai, pastor da Igreja Bíblica de Rio Verde, e esse é o canal da nossa igreja. Nós estamos aqui numa série de estudos bíblicos, estudos expositivos na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós chegamos ao último capítulo desta carta, o capítulo de número 4. Nós vimos no capítulo 3, o capítulo anterior, o apóstolo Paulo falando sobre os maus obreiros, mais especificamente sobre duas classes de maus obreiros, os legalistas e os libertinos, a falsa circuncisão, os obreiros da cortadura e os cães. E aqui no capítulo 4, nos primeiros versículos, Paulo vai falar sobre a importância de nós estarmos firmados no Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero estar deixando o seguinte título para o estudo bíblico de hoje: Firmados no Senhor. Nós estaremos estudando Filipenses capítulo 4, do versículo 1 ao 5. No capítulo 1, Paulo escreveu: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Por duas palavras, nós chegamos à conclusão de que Paulo, ao escrever este primeiro versículo, ele tem ainda em mente coisas que ele havia dito anteriormente. Primeiramente pela palavra portanto, que é uma conjunção conclusiva, ele está concluindo uma ideia aqui. E também pela expressão estai assim, também traduzida desse modo. Estai assim, desse modo, mas assim como? Que modo é esse? Quando nós voltamos para o final do capítulo 3, nós vemos que Paulo disse que nós somos cidadãos do céu e que a nossa conduta não deve ser a conduta de uma pessoa que só pensa nas coisas deste mundo, mas uma conduta de alguém que tem a esperança da ressurreição em Cristo, de morar no céu com Cristo. Ou seja, tendo este tipo de pensamento, tendo esta conduta de um cidadão do céu, nós devemos permanecer firmes no Senhor Jesus Cristo. Essa palavra firmes é uma expressão, é um termo bastante usado pelo apóstolo Paulo ao longo das suas epístolas, e na própria carta aqui aos Filipenses, Paulo já havia usado esse termo. É um termo que vem do mundo militar, quando um comandante, um superior no exército, dava aquela ordem para os soldados que estavam no fronte, na vanguarda, para eles permanecerem firmes no posto, ainda que a batalha fosse difícil, ainda que a batalha fosse intensa, eles deveriam permanecer firmes, guardando aquela posição. E quando nos lembramos de que isso foi escrito no contexto do Império Romano, nos vem à memória que no Império Romano, no exército romano, quando um soldado retrocedia desobedecendo o comando de um superior, ele pagava com a própria vida. Então, de todo jeito, ele tinha que permanecer ali firme naquele posto, firme no fronte. Semelhantemente, nós também não podemos retroceder. Nós devemos permanecer firmes em Cristo, ainda que a batalha contra o mundo, ainda que a batalha contra a nossa carne, contra o nosso eu caído, ainda que a batalha contra as forças das trevas seja intensa, nós não podemos, nós não devemos retroceder. Devemos permanecer firmes como bons soldados do Senhor Jesus Cristo. Mas me chama a atenção também aqui nesse versículo 1 a forma carinhosa como Paulo se dirige aos filipenses. Ele diz: meus amados e muito queridos irmãos. Ele vai dizer minha alegria e coroa. Paulo tinha os filipenses como irmãos em Cristo, os reconhecia como filhos de Deus. Paulo diz que eles eram amados, queridos,
esse termo queridos aqui muitas vezes também é traduzido como saudosos, né? Paulo tinha um apreço tão profundo, tão grande por eles, que Paulo anelava pela presença dos filipenses, desejava ardentemente estar junto dos filipenses. E ele vai dizer que os filipenses eram a sua alegria. Quando ele pensava nos filipenses, o coração de Paulo transbordava de alegria. Ele vai dizer que eles eram a sua coroa. Coroa aqui não é a coroa de um monarca, de um rei, mas é a coroa de um atleta. E aí nós nos lembramos de alguns estudos anteriores onde Paulo se imaginou percorrendo uma corrida. E o atleta, quando ele chega bem posicionado, quando ele corre legitimamente, ele recebe uma recompensa. Era assim nos dias de Paulo, uma coroa de louros. Então Paulo vê que ao completar a carreira cristã, ele será recompensado por Deus pelo brilhante trabalho que ele fez entre os filipenses. Então ele tinha todo este carinho, todo este apreço pelos filipenses. Quando ele pensava neste povo, seu coração se enchia de bondade, de amor, de alegria. E eu pergunto para você, quando você pensa no povo de Deus, quando você se lembra da sua igreja, que sentimento lhe vem no coração? Amor, alegria, como foi o caso do apóstolo Paulo aqui, ou você se enche de tédio, você se enche de raiva, você se enche de ódio? A palavra de Deus diz que nós devemos nos amar ardentemente. Ao pensarmos no povo de Deus, o nosso coração deve se encher de amor. Nós devemos sentir saudade de estarmos no meio do povo de Deus, junto dos irmãos que nós congregamos, a nossa família da fé. Aí Paulo vai dizer nos versículos 2 e 3, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Paulo cita nominalmente aqui duas senhoras ilustres, Sintique e Evódia. E ele dirige um rogo, um pedido intenso a cada uma delas. Pessoalmente, ele se dirige primeiro a Evódia, depois ele se dirige a Sintique. E ele diz, sintam o mesmo no Senhor. Havia alguma contenda, alguma diferença entre essas duas irmãs. A palavra de Deus não nos esclarece a real natureza dessa contenda, mas uma desavença fortíssima estava presente ali. Tanto é que obrigou Paulo a citá-las nominalmente nesta carta. A carta seria lida na igreja, em público, e essas duas senhoras passariam esta vergonha de terem o seu nome mencionado na carta, pedindo para elas se reconciliarem. E ele diz, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Primeiramente aqui eu quero falar sobre o livro da vida. Nós sabemos que o livro da vida é o livro que contém o nome dos salvos. Um livro que foi escrito antes da fundação do mundo. Ali contém o nome dos eleitos, dos predestinados, daqueles que não serão lançados na danação eterna. Ou seja, é o livro que contém o nome dos salvos. E o nome de Sintique e Evódia estava no livro da vida. Da maneira como o texto está construído aqui na minha versão, Almeida Corrigida e Fiel, às vezes nós ficamos com a impressão que Paulo está pensando apenas nos seus cooperadores. Mas quando nós vamos estudar esse texto a fundo, nós percebemos que na verdade o nome de Evódia, de Sintique, do fiel companheiro, de Clemente, dos cooperadores, o nome de todos eles, Paulo diz que se encontra no livro da vida. Então eram duas mulheres que tinham uma diferença, mas eram mulheres salvas. Paulo as reconhece como salvas. E aí ele diz, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho
e com Clemente e com os meus outros cooperadores. Então, vejam que essas mulheres, elas trabalharam em prol do evangelho. Paulo diz que as duas trabalharam com ele. Não é que elas trabalharam separadamente. Não, as duas juntas trabalharam em equipe com o apóstolo Paulo. Aí vem as especulações, né, que tipo de trabalho que essas duas senhoras exerceram na companhia de Paulo. Há aqueles que vão dizer que elas possuíam um cargo eclesiástico, uma teoria muito pouco provável. Há outros que vão dizer, não, elas foram disseminadoras do evangelho na cidade de Filipos, elas pregaram o evangelho nas ruas na cidade de Filipos, uma hipótese. Mas a teoria mais bem aceita pelos estudiosos é que elas abriram congregações em suas próprias casas. Então eram duas mulheres que o povo de Deus na cidade de Filipos se ajuntavam nas casas dessas duas senhoras para ouvirem o evangelho, para aprenderem mais acerca de Cristo, receberem o ensinamento dos apóstolos. E aí o apóstolo Paulo pede aqui ao seu verdadeiro companheiro que ajude essas mulheres, né, a passarem a sentir o mesmo no Senhor, a terem um pensamento em concordância. Verdadeiro companheiro aqui pode ser um nome próprio. Você vai pegar diversas versões que vai aparecer a seguinte expressão, fiel sínzigo. Né? Sínzigo é um nome próprio. E alguns estudiosos acreditam que Sínzigo era um dos bispos, um dos pastores de Filipos. Então Paulo estaria dizendo assim, olha, Sínzigo, você que é um fiel pastor, você que é um fiel crente, ajude Sintique e Evódia a entrarem em concordância. Essa palavra companheiro aqui no grego significa colega de julgo. E, como eu disse, é também um nome próprio, como também um termo para se referir a um companheiro, a um colega de trabalho. Então os tradutores ficam na dúvida se Paulo tem em vista um indivíduo aqui ou se ele simplesmente está pedindo para alguém que trabalhou com ele sem mencionar o nome do indivíduo propriamente aqui no texto. Mas aqui eu quero trazer algumas breves aplicações. A primeira é que quase sempre nas igrejas haverá contendas. Aí nós nos lembramos das palavras de Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Olha, eu fiquei sabendo pelos da casa de Cloé que há contendas aí entre vós. Isso não era só um problema da igreja de Corinto. Quando nós lemos as cartas, nós vemos que nem sempre o povo de Deus viveu esse ideal da unidade de pensamento, de sentimento, de ação, de motivação. Muitas vezes surgiam discórdias, diferenças, nem sempre a nova natureza prevalecia, muitas vezes obras da carne, elas acabavam se manifestando em forma de discórdia, disputas e algumas vezes até mesmo dissensões. Então, se na sua igreja há contenda, se na sua igreja há disputa, se na sua igreja há pessoas que não se bicam, como diz o ditado, não há nada de novo. Contudo, nós não devemos encarar isso com normalidade, no sentido de que não vamos fazer nada porque é assim mesmo. Não foi dessa forma que Paulo encarou aquela situação. Ele pediu para Sínzigo, ou seu fiel companheiro, seu verdadeiro companheiro, ajudar aquelas mulheres. E aí vem a segunda aplicação que eu quero fazer aqui desse texto. Existem aqueles que jogam lenha na fogueira quando presenciam uma discussão, e existem aqueles irmãos que são reconciliadores. E a palavra de Deus, ela nos vai falar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, sobre o dom da ajuda, o dom do socorro. E este é um dos dons que nós mais precisamos na atualidade.
pessoas que ajudam os irmãos a resolverem os seus conflitos, os seus problemas. Nós estamos cheios de pessoas dentro das igrejas que elas cavam o buraco da separação, fazem o buraco virar um abismo. E poucos são aqueles que edificam, constroem pontes para reconciliar aqueles que estão irreconciliados, aqueles que estão quase num estado de inimizade, que estão se vendo como adversários, como opositores, como competidores. Não convém que seja assim. E aí eu te pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, você é daquele que torce pela briga ou você é daquele que trabalha em favor da paz? Responda aí no íntimo do seu coração. Prosseguindo aqui, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aí nós chegamos ao texto áureo da epístola. A epístola da alegria. Paulo está preso, Paulo está passando por privações, mas o homem está cheio de alegria e não cansa de dizer para os filipenses se alegrarem no Senhor. E esse texto, irmãos, é um texto que nos coloca para pensar. O que tem sido a nossa verdadeira fonte de alegria? Deus, Cristo, o Senhor ou as coisas deste mundo? O que é que realmente faz você transbordar de alegria, coloca um sorriso no rosto, enche seu coração de contentamento, de paz? As coisas deste mundo ou o Senhor? Aqueles que depositam a sua alegria, a sua perspectiva de alegria nas coisas deste mundo, terão uma alegria passageira, uma alegria efêmera, uma alegria transitória, porque este mundo é assim, o mundo é volúvel. Tem dia e noite, tem 4 estações, as pessoas nascem, crescem, desenvolvem, morrem. As coisas deste mundo não são permanentes. Mas há um Senhor imutável no céu, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Senhor que está sempre presente. Se nós depositamos a nossa alegria, se a nossa alegria vem dele, nós temos a possibilidade de vivenciarmos uma alegria perene, de termos uma fonte de alegria perpétua, que dá alegria hoje, dá alegria amanhã e vai conceder alegria para nós eternamente. Aí Paulo diz assim, versículo 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Essa palavra equidade aqui, se você for pegar as versões que nós temos em português e lê-las todas, você vai perceber que esse termo aqui, ele tem mais de 10 traduções. Por quê? Porque é um termo que nós não encontramos correspondente na língua portuguesa. É um termo que basicamente significa justiça, mas não é qualquer tipo de justiça. Segundo os estudiosos, o filósofo Aristóteles usava esse termo para falar acerca de uma justiça inteligente, uma justiça carregada de sabedoria. Então, é uma justiça onde há amabilidade, onde há bondade, onde há longanimidade, onde há moderação. É uma justiça que é aplicada de modo muito apropriado. Aí Paulo diz assim, seja a vossa equidade, ou seja, essa justiça toda sapiente, essa justiça cheia de sabedoria, notória, conhecida de todos os homens. Aí eu pergunto, as pessoas conhecem o seu procedimento justo, amável, benigno, misericordioso, longânimo? Talvez algumas pessoas até conheçam esse nosso procedimento. Muitas vezes nós somos seletivos. Com algumas pessoas nós somos excelentes e com outras pessoas nós somos crápulas. Com algumas pessoas nós parecemos que somos verdadeiros anjos do Senhor. Já com outras parecemos verdadeiros demônios. Mas Paulo está dizendo aqui, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Então, com todos os homens nós devemos ter esse procedimento justo, sábio.
E aí Paulo finaliza dizendo, perto está o Senhor. Esse termo perto se refere tanto à proximidade de espaço quanto à proximidade de tempo. Então, primeiramente, Paulo está dizendo, olha, o Senhor não está distante de vocês, o Senhor está junto de vocês. E essa proximidade de Deus, essa proximidade do Senhor Jesus Cristo, do seu povo, primeiramente nos traz encorajamento, porque Ele está perto, Ele está junto de nós para nos fortalecer. E em segundo lugar, nos coloca para termos um andar santo, um andar de vigilância, porque Ele está próximo de nós também para nos corrigir. É como se Paulo estivesse dizendo para os filipenses, olha, essa contenda aí que está tendo entre vocês, o Senhor está de olho, o Senhor está próximo, o Senhor está acompanhando isso. Mas também é um perto no sentido de tempo, e aí isso se torna uma fala escatológica. É Paulo dizendo, olha, não vai demorar muito para o Senhor Jesus Cristo voltar. E aí quando nós pensamos na volta do Senhor com os olhos da eternidade, lembrando que para Ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, de fato, a volta do Senhor, ela está próxima. E há um quadro de sinais, né, vinculados à volta pessoal gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é iminente, que pode começar a acontecer a qualquer momento. Né? A qualquer momento nós podemos entrar nesses sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida.